Olá, gente. Sou Ivane Bezerra, do canal Educa Prof. Estou eu aqui com a minha pequena Shakira. E hoje nós vamos, como o canal Educa Prof. É sobre educação e tecnologia, né? Então, resolvi hoje falar um pouco sobre a questão pedagógica. Esta aqui é a Shakira, mais conhecida como Shak, que vocês podem ver aí no canal que ela é uma mini youtuber. A minha pequena tem aqui, olha, tem aqui, ó, um coraçãozinho, né? Para algumas pessoas é uma estrela, mas não é. É um coraçãozinho, né? E essa é minha pequena. Bem, eu inicio também esta live fazendo assim a primeira experiência de uma live do canal Educa Prof. E eu quero ler para vocês um pequeno trecho que faz parte da introdução desta live. Até o fim de nossa existência, podemos aprender e reaprender. Sempre há alguma coisa para se descobrir, porque ninguém, por mais sábio que seja, conhece tudo a respeito de todos os assuntos. Especialmente na escola da vida, temos muito que aprender. Nessa faculdade seremos eternos alunos. Então eu retirei esta pequena citação de um pequeno livro de mensagens de sabedoria, que faz referência mesmo à nossa vida cotidiana. Então eu quero retratar com vocês, e eu deixei assim alguns pontos. Me permitam aí as questões dos barulhos, né? Porque de fato são um pouquinho chatas, mas eu vou procurar fazer essa live de forma bem viável para que vocês também entendam, compreendam o foco. Se vocês viram na capa, está educação, mudança ou contradição. E aí eu marquei alguns pontos importantes a ser retratado acerca desta educação da atualidade. Um dos primeiros pontos que quero retratar é a questão da educação infantil. Hoje já se fala na educação infantil assim assustadoramente, principalmente porque nós estamos próximo a ter um concurso aqui na cidade de Manaus de uma das instituições governamentais. E eu tenho observado que tem alguns cursinhos que eles têm retratado pontos de contradição sobre a educação. Mas para quê? Claro e evidente, para fazer com que professores que estão desempregados possam entrar nesses cursinhos, pagando um absurdo, sendo que alguns deles, não vamos generalizar, mas alguns, retratam a educação infantil com uma certa irregularidade. Se nós formos pegar a educação infantil na antiguidade, a educação infantil, propriamente dita, a infância, não havia a questão da possibilidade de projeção, né, da criança, a não ser como um adulto, porém um ser inferior, um ser que a sociedade não dava valor.
era importante, sim, para uma, digamos assim, para uma política da época, que levava em consideração principalmente a questão de que a criança poderia ser moldada através de um sistema social. E esse sistema social só se podia dar através da educação. Com Aristóteles, permitiu que houvesse uma reconstrução, uma viabilização do conhecimento acerca da concepção de infância, né? Em relação às concepções filosóficas que surgiram na época, e havia esta relação da concepção de ser humano e, portanto, ser inserido no mundo social. Na Idade Média, a criança ela era vista apenas como um pequeno ser. Não havia um tratamento diferenciado, né? Sendo considerada aí a questão do adulto em miniatura. Ou seja, era uma criança que fazia os deveres normalmente, principalmente aqueles relacionados ao trabalho. Me desculpem o barulho dos animais da rua. Na Idade Moderna, a gente já pôde ver a criança com um ganho de descoberta, um mundo próprio. Ela já foi vista como um mundo próprio. Aí surgiu uma nova visão, né, que favoreceu o surgimento das instituições escolares com a finalidade de inserir principalmente a criança num contexto social, certo? E aí foram surgindo as várias percepções. Vygotsky foi um que eu não posso deixar de citar, né? Que foi o pioneiro dessa questão da educação infantil e retratava o desenvolvimento intelectual, ressaltando aí o ato de brincar, do qual era importante a criança ter o seu desenvolvimento intelectual, o seu desenvolvimento pessoal, social, mas, porém, o ato de brincar, do qual ela não tinha, certo? E mais adiante nós podemos também retratar um muito importante da educação, que teve uma grande influência, Piaget, que ele fala sobre o construir e o reconstruir o pensamento através da assimilação e acomodação, colocando como foco a ludicidade, né? Então aí se pega, por exemplo, a criança num berçário, aquele brinquedinho que fica suspenso, o fato deles se tocarem um com o outro e fazer o barulho já era uma forma de instigar a audição da criança, o visual e assim por diante. E após esses grandes pesquisadores da época, surgiram outros e outros. O que quero dizer aqui? Que alguns cursinhos fazem referência à criança e à infância, retratando que a criança, há tempos passados, ela foi colocada num contexto de assistencialismo. E, na verdade, não é isso que a educação fala. A criança, ela sempre foi responsabilidade da família. Sempre. Porém, surgiu, claro, as CFs, Constituições Federais, né, que deu ênfase à questão da família como a primeira ordem de responsabilidade sobre a criança. Daí nós não podemos, em nenhum momento,
quando estudamos educação, falar que a criança ela sempre foi colocada no contexto de assistencialismo, principalmente a criança no que se refere à educação infantil, que vem, né, até os 5 anos de idade. Daí a importância de ter uma lei que favoreceu essa questão da mudança. Né? Se colocou, claro, com o surgimento do ECA, a educação infantil até os 5 anos, porém sendo atribuída para os órgãos municipais. Mas as de 6 anos, elas também são incluídas dentro dessa educação inicial, certo? Então, não podemos generalizar e dizer que houve assistencialismo ao longo da educação, principalmente da educação infantil. E outra, não podemos, de fato, falar que criança é uma coisa e infância é outra. Criança está dentro da infância, da educação infantil. E aí vem os questionamentos, né? Porque eu penso que o pedagogiar, que é um ato do pedagogo em si, deveria ser constante. Deveria ser uma constância, principalmente para pedagogos que são efetivos, tanto das redes municipais como estaduais, dos nossos estados do Brasil. Por que não se conversa, não se reflete acerca dessas situações vigentes dentro da pedagogia? Por que se aceita tantas questões que são questões de revoltar? Porque passamos tanto tempo, estudamos pedagogia dentro de uma faculdade para ter esse entendimento do que é o ato de educar e deixamos surgir tantas questões sem nos posicionarmos como pedagogo, como professor, principalmente como pedagogo. Um segundo ponto que eu quero falar é que, ao pensar sobre a questão do assistencialismo, nós temos que pensar o seguinte, que houve uma revolução industrial. E isso foi uma transição também. Os pais necessitaram sair de suas casas para trabalhar, tanto a mãe quanto o pai. E a criança, ela tinha que ser colocada num contexto onde ela pudesse se desenvolver intelectualmente, onde pudesse ter o hábito de interagir com outras crianças, né? Tanto mentalmente, tanto psicologicamente, fisicamente, e pudesse também aprender as situações que a vida oferece de cunho social. Daí a importância da criança ir para a escola. Então, ela não foi uma situação de que os pais enfiaram, como alguns cursinhos estão pregando, que os pais enfiaram a criança na escola. Não é essa a questão. Houve uma revolução industrial que fez com que pais e mães procurassem ir para o campo de trabalho. Com quem essas crianças iam ficar? Então, elas tinham também que ter uma atividade, não é? Para não ficar sozinhas em casa. O terceiro ponto que quero colocar é que muitas vezes se fala da educação básica, né, que tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança até os 5 anos, que é oferecida em creches, né, para as crianças de 3 até, no caso de 3, pré-escola, e para as crianças de 4 a 5 anos, né, nós temos aí os períodos. Né? Então, nós temos as creches e nós temos os CMEs, no caso, os Centros Municipais de Educação Infantil, no caso aqui,
é chamado assim, que tem uma grande diferença. Então, a maioria dos pais, infelizmente, acreditam que a criança no CMEI, ela só deve ir para brincar, como se fosse uma creche. E não é. No CMEI, a criança já começa a ter o desenvolvimento de algumas habilidades e competências que vão dar início a um ato de alfabetizar mais adiante. Então, é importante que a criança vá, sim, para uma creche, sim. Ela vai desenvolver ali o brincar, vai desenvolver o socializar-se, mas também o pintar, o escrever dentro e fora, o abaixar, o pular, o tempo, o espaço, né? E outras questões mais direcionadas à psicomotricidade, por que não? E nos CMEs, elas evidentemente precisam também brincar, sim, mas também são levadas a conhecer as conceituações iniciais da linguagem, da matemática, das ciências e assim por diante. Então, é fundamental que a gente tenha esta visão bem explícita, principalmente nós pais, que muitas das vezes procuramos um CMEI dizendo: a creche ainda tem vaga? Isso é muito complicado, né? Porque, como diz o caboclo, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Outro ponto importante que quero conversar com vocês nessa live de lançamento é sobre a questão da licenciatura em pedagogia e do normal superior. Muitas das vezes na escola nós temos uma percepção tão errada sobre essas duas nomenclaturas. Muitos gestores, também não podemos generalizar, mas há gestores, tanto faz no município como no estado, que acham que pedagogos somente são os professores que fizeram pedagogia. É de fato, de direito porque eles têm um certificado. Mas o professor que tem a licenciatura em normal superior, ele também é construtor do ato de pedagogiar, porque ele está dentro da educação. Ele jamais pode ser considerado aquele à margem do ato de educar. Então, eu conheço uma história de um gestor que se dirigiu numa reunião pedagógica. Olha que ético. Se dirigiu numa reunião pedagógica aos professores, dizendo que a escola funcionaria com os pedagogos dele. E as professoras, os profissionais, né, os profissionais da área também de pedagogia, mas normal superior, se sentiram chateadas, ofendidas, com toda a razão. Não tiro a razão delas de fato, porque educação fazemos todos. Quando nós falamos do ato da educação como gestão, eu incluo tudo. Eu não vou incluir somente o profissional da educação, o professor, mas eu incluo o profissional de educação, o serviço geral, a cozinheira, o senhor que fica lá na portinha, no portão da escola, dando bom dia às crianças. Gestão é quando todos nós estamos no mesmo barco, à procura de um horizonte, mas com objetivo e foco em mãos. E que entendemos que, independente de o gestor estar na escola,
as coisas acontecem. Gestão é ser eficiente e ser eficaz. É fazer o que é preciso e fazer da melhor forma com aquilo que temos, o que é preciso ser feito. Mas nós não podemos generalizar que profissionais com a nomenclatura de normal superior sejam ineficientes. A cunho de eu dizer, por exemplo, que os da pedagogia são os melhores. Se você for procurar dentro da escola, quem mais trabalha são os profissionais do ensino superior, do normal superior, da educação. E um fato também que posso dizer a vocês, desculpem aí o barulho, o fato que posso dizer também para vocês que o processo seletivo, por exemplo, é um exemplo disso, minado disso. São profissionais que os efetivos devem tirar o chapéu, porque são profissionais que fazem a diferença, que procuram vestir a camisa da instituição e ao final de 2 anos, no máximo 4, levam, desculpe um termo, um pé na bunda. Porque tem uma lei que rege a questão do processo seletivo. E aí vem um outro fator. Isso é gestão para os diretores, os gestores, né? Porque agora está na moda gestor, não está na moda mais diretor. Então, o gestor tem que fazer a diferença. Mas se ele é gestor, por que a escola não funciona? É por causa do professor que tem normal superior ou é por causa do professor que tem pedagogia e simplesmente transformou a educação como uma profissão de cabide? Eu queria entender isso. Eu queria compreender o porquê que não é conversado, refletido, sabe? Não questionar por questionar, mas conversar sobre o ato de ensinar e aprender, o ato de fazer valer a gestão da educação, que de fato era para acontecer. Porque temos aí profissionais excelentes dentro da educação. Mas eu me direciono aos pedagogos, que, por exemplo, quando estão na função de coordenadores, supervisores, eles são a ponte que serve para o trabalho do gestor, dito diretor, porque todos nós somos gestores, com o professor. Por que nós, pedagogos, não criamos a capacidade de poder reverter essas situações? Por que ficamos calados diante de situações tão mesquinhas dentro da escola, sem levar em consideração que existe uma qualidade a ser trabalhada? Por que nós ficamos à mercê de ver situações tão errôneas, sem poder efetivamente, de fato, contribuir com a educação de qualidade? É uma reflexão que nós temos que começar a reverter, principalmente os pedagogos que de fato estão na área da coordenação, da supervisão escolar, né? Um outro ponto que gostaria de estar retratando aqui com vocês, só para finalizar esta live, é a questão do homeschooling, né? Que é uma questão, ao meu ver, bem triste sobre a educação, né? Bem triste porque ela vai de contra a
tudo aquilo que nós, como um pedagogo, como professor da área de pedagogia, entendemos que seria correta, né? Então, nós temos aí alguns deputados que estão colocando aí à prova a questão do professor, como aquele que efetivamente na instituição escolar está responsável pela educação, né? E aí eu abri aqui a questão da legislação. A CF, Constituição Federal, estabelece que a educação é dever do Estado e da família, ou seja, como eu falei anteriormente para vocês, sempre foi dever da família. A Constituição Federal, ela só embasou, intensificou esse conceito, né? Então, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação exige que pais ou responsáveis matriculem os filhos em escolas efetivamente para cumprir, para valer a CF, a Constituição Federal, né? E aí, simplesmente, vem alguns parlamentares, né, falar sobre esse homeschooling. E aí, eu quero ver aqui com vocês, porque eu já havia colocado aqui uma questão que está em debate, né? Está nos holofotes aí dos debates das câmaras, da Câmara dos Deputados, né? Que é um projeto que regulamenta o modelo de educação. A prática é voltada ao governo atual e vem acompanhada de um intenso debate pautado pelo direito à educação de qualidade. Agora vejam bem, dizem na lei que esta mudança não vai onerar em nada para os governos. Será mesmo? Será que não vão tirar dos impostos, que muitas das vezes nós nem temos como pagar, mas damos um jeito, nenhum dinheiro, nenhuma verba para o tutor que vai ter que ficar com a criança na casa dela, né, para ela estudar? Está tão difícil, quando se faz um processo seletivo, está tão difícil até chamar o processo seletivo. Aí quer dizer, se cria uma lei dessa para privilegiar uns, a elite somente. Por quê? Porque os pobres vão ficar efetivamente de fora dessa jogada. Vocês acham mesmo que os ricos, os filhos de ricos, estudam no Brasil? A maioria, pelo menos de artistas, você for pesquisar, é tudo fora do Brasil, né? E os que estão aqui, que são da classe rica, vamos colocar assim, porque hoje nós temos a classe média baixa, que está sofrendo, está passando necessidade e tudo mais, né? Vocês acham mesmo que essas crianças ficaram nesse período, desculpem pelo barulho, de Shakira, ô Shakira, por favor, venha cá, Shakira, desculpem, venha cá, venha cá, minha pequena. Veja, eu estou fazendo com Shakira a mesma coisa. Venha cá, pequena, com a mamãe, venha. Eu estou fazendo com Shakira a mesma coisa que os professores fazem quando as crianças estão na escola. Nós temos que apelar para um pontinho, senão o aluno não faz nada. Imaginem essa criança em casa. Nesse período de pandemia, ficaram em casa os professores loucos nas suas casas, nos celulares. Muitos adquiriram problemas de visão,
por conta de estar num microcelular, mandando mensagens, atividades e respondendo atividades e recebendo imagens, evidências e muitas crianças nem fizeram, gente. Muitas crianças deixaram de ser alfabetizadas no tempo correto, porque estavam em casa e agora inventam esse homeschooling. Homeschooling. Para quê? Para dizer assim, não, meu filho, eu consigo alfabetizar em casa. O meu filho, ele conseguiu. Eu achei lindo, maravilhoso quando ele escreveu as primeiras palavrinhas do nome dele, quando ele conseguiu fazer a leitura das primeiras vogais, digamos, desculpem. São os filhos dos ricos. Simples assim. Os filhos da classe média baixa, que são os mais sofridos, eles ficarão à margem. A alfabetização nem chegará perto, porque vai se elevar o índice de analfabetismo. Né? E onde era para se aplicar as verbas, sejam elas municipais, federais, estaduais, né? Ou até do Fundeb, por que não? Na educação das crianças especiais, porque nós sabemos, nós somos sabedores de que existem escolas que têm 4 a 5, 6 crianças numa só sala. São crianças deficientes, né? E que nós sabemos que a professora não está qualificada para trabalhar aquelas crianças de uma forma correta e não tem uma auxiliar. Mas para essa PL dos deputados, principalmente deputados, se eu não me engano, de Maranhão, vai passar justamente para privilegiar as crianças ricas, mas com o dinheiro, o nosso dinheiro, o dinheiro do imposto que pagamos. E que muitos estão sem pagar, estão ficando em dívida, porque não tem um trabalho. E quando vão atrás de trabalho, por incrível que pareça, meu pai dizia há muitos anos, meu pai tinha um pensamento futurista. Ele dizia, minha filha, vai chegar um tempo que o ensino médio não vai mais existir. E eu vou além do que ele dizia. Nós estamos num tempo que o ensino médio não vale mais nada e as pessoas acima de 40 anos não têm mais oportunidades de trabalho. Por quê? Porque não são mais viáveis para a consciência empresarial, principalmente. Né? Ou seja, o empresário que aí está, que muitos são a favores de alguns governos incorretos, eles priorizam por profissionais que estejam abaixo de 40 anos, que na cabecinha deles eles produzem mais, não é? Que isso é em verdade, que eles podem dominar psicologicamente as ideias e opiniões e que sejam mão de obra barata. Ou seja, recebam pouquíssimo para fazer o que um profissional que estudou 8 anos e continua estudando faz com bastante qualidade e que para isso ele estudou para ser bem qualificado e também receber um bom salário. Então, em que país estamos? Enquanto nós temos países que valorizam a saúde e a educação, nós temos um grande país rico, que é o nosso Brasil, que está completamente contraditório
ao pensar de um desenvolvimento, de uma ordem em progresso, que é o que nós carregamos em nossa bandeira. Então, essa é uma reflexão para que a gente possa, pedagogicamente, repensar nos conceitos, principalmente na educação que queremos, para os nossos futuros que virão, né? Os nossos próximos que virão. É uma educação que há muito tempo atrás eu via em alguns livros a educação que temos e a educação que queremos. Como dizia Paulo Freire, nós temos que ser exigentes e autônomos e buscar com isso a qualidade. Mas não estamos fazendo isso. Não estamos vivendo essa autonomia de ideias. E concluo com a frase de Tiago de Mello, que dizia, né, que não existe um caminho novo. O que existe de novo é o jeito de caminhar. E que possamos fazer a diferença. Porque educação é uma ciência em constante transformação. Até mais. Um forte abraço. Fiquem com Deus.